Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação em São Paulo investiga o desvio de produtos químicos usados para fazer crack e cocaína. No Pará, a polícia prende o suspeito de ser o maior desmatador da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, no sudoeste do estado. A alta de preços em alguns produtos encarece a ceia de Natal em quase 10%. E ainda 550 milhões de reais. Este é o maior prêmio da loteria na história e está fazendo muita gente sonhar. Terça-feira, dia 12 de dezembro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal investigam uma organização criminosa suspeita de fornecer produtos químicos controlados para o tráfico de drogas. Para esconder o crime, de acordo com as investigações, a quadrilha faturava notas fiscais falsas em nomes de grandes empresas farmacêuticas. Policiais federais e promotores de justiça cumpriram hoje 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Um dos principais alvos foi a Anidrol Produtos para Laboratórios Limitada. A empresa tem sede em Diadema, na Grande São Paulo. Os investigadores apuraram que a Anidrol e uma outra empresa forneciam substâncias químicas para o tráfico de drogas. 12 toneladas de produtos controlados foram enviados em 7 anos. Ao todo, foram 60 transações identificadas. Segundo as investigações, a organização criminosa usava as empresas para desviar substâncias que eram usadas para refino e adulteração de drogas, como crack e cocaína. Os policiais descobriram que o esquema abrangia a emissão fraudulenta de notas fiscais em nome de 3 grandes farmacêuticas, que, de acordo com as investigações, não têm envolvimento no esquema. Só que essas empresas, obviamente, não tinham adquirido o produto. Então, era faturado para essas empresas e as empresas não recebiam o produto era destinado para terceiras pessoas. Um dos sócios da empresa Anidrol é o influenciador fitness Renato Cariani, que tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. A princípio, ele como sócio proprietário da empresa que está emitindo essas notas, ele também participa da investigação. Os policiais descobriram a ação criminosa depois que uma empresa farmacêutica multinacional informou a PF em 2019 que tinha sido notificada pela Receita Federal por causa de notas fiscais faturadas em nome dela com pagamentos em dinheiro e não declaradas. Segundo a PF, a multinacional declarou que as notas fiscais eram falsas. Afirmou também que não comprou os produtos que constavam nesses documentos, que não conhecia nem os fornecedores, nem quem pagou por essas transações. Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que entre 2014 e 2021, o grupo criminoso usou o nome desta e de outras 2 empresas para tentar esconder o esquema e fazer parecer que as vendas dos produtos eram legais. 6 milhões de reais foram movimentados nesse período só com os produtos desviados. E o cálculo é que eles possam ter sido usados para fabricar 19 toneladas de drogas. Segundo a PF, os criminosos ocultavam a procedência ilícita do dinheiro usando pessoas e empresas como laranjas. Na casa de um dos investigados, que é apontado como um dos responsáveis pelos pagamentos, foram apreendidos 100 mil reais em dinheiro. Essa forma de operar visa justamente dificultar a fiscalização. Então, nesse caso dos produtos químicos, a partir do momento que você cria uma ferramenta para poder escamotear essa operação, você dificulta e, utilizando o nome dessas outras empresas, fica cada vez mais difícil comprovar o elo do destinatário final, que seria o mercado ilícito de drogas. Ao todo, 16 pessoas estão sendo investigadas pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público de São Paulo. Nós não conseguimos contato com representantes da Anidrol Produtos para Laboratórios LTDA. Também não conseguimos contato com Renato Cariani, mas numa rede social, em uma publicação no fim da manhã, ele confirmou que a empresa dele está sendo investigada em um processo que está em segredo de justiça. O influencer disse também que, tanto para ele quanto para
sócia dele, a operação foi uma surpresa e que a empresa tem mais de 40 anos, tem todas as licenças e certificações e que está totalmente regularizada. O empresário disse que assim que tiver acesso ao processo vai se manifestar. No Rio Grande do Sul, uma operação da Polícia Civil prendeu 13 pessoas, entre eles um piloto de avião. Essas pessoas são suspeitas de trazer drogas do Paraguai em aeronaves de pequeno porte. Olá, Marcele. Esse piloto de avião é uma das 13 pessoas presas hoje numa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Os policiais descobriram que esse piloto trazia aqui para o Rio Grande do Sul 400 a 500 quilos de cocaína por semana. Para isso, ele usava aviões particulares em voos que partiam e chegavam de pequenos aeroportos na região metropolitana e também do Vale do Taquari. A droga era buscada no Paraguai. Além dele, o homem considerado líder dessa quadrilha foi preso enquanto saía de um spa de águas termais em Gravatal, Santa Catarina. Além do líder da quadrilha e do piloto do avião, 2 despachantes de veículo foram presos, um aqui em Porto Alegre e outro em Sapucaí do Sul. A suspeita da polícia é que ele ajudava a legalizar carros comprados com o dinheiro da droga. Por isso, um segundo inquérito vai ser aberto, agora para apurar o crime de lavagem de dinheiro. De Porto Alegre para o BR-TV. De volta a São Paulo, a polícia procura por uma quadrilha que explodiu e roubou um carro forte na região metropolitana no começo da noite de ontem. As imagens feitas por um motorista que circulava pela rodovia mostram um carro forte já no canteiro lateral. Minutos antes, bandidos atiraram contra o veículo e forçaram a parada. No vídeo, pelo menos 3 homens colocam explosivos no carro forte e se afastam. Segundos depois, uma explosão. Nesse outro vídeo, é possível ver os bandidos armados com fuzis e os rostos cobertos. Eles colocam no porta-malas de um carro os malotes de dinheiro. Os ladrões entram nos carros e fogem. Segundo a polícia, o grupo era formado por 7 assaltantes. 4 vigilantes estavam dentro do carro forte e conseguiram escapar sem ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os carros usados no roubo foram encontrados próximo ao Rodoanel, horas depois do ataque. Lá, os agentes da Guarda Civil de São Bernardo encontraram 5 quilos de explosivos e também uma arma e dinheiro. Os bandidos não foram localizados até agora. A polícia do Pará prendeu um homem apontado como o maior devastador da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu, no sudeste do Pará. A prisão aconteceu ontem à tarde na propriedade do suspeito em São Félix do Xingu. De acordo com a Polícia Civil, entre 2018 e 2022, Franklin Laureano da Costa desmatou o equivalente a mais de 2.000 campos de futebol dentro da unidade de conservação. Franklin também é indicado como responsável pela queimada de mais de 3.000 hectares da APA. Ele já havia recebido multas do IBAMA no valor de R$3.500.000. Franklin também é investigado pelos crimes de lavagem de gado e comercialização ilegal de madeira. Foram apreendidos celulares, uma arma de fogo e documentos que serão analisados pelos policiais. Esse elemento usava nome de Laranjas. As notificações eram enviadas a Laranjas, as propriedades não estão em nome dele, mas ele é o maior devastador daquela região. Então a nossa força-tarefa aprofundou a investigação, conseguiu fazer a ligação entre os Laranjas e esse elemento, que hoje está preso e a partir da prisão dele vamos certamente esclarecer e desvendar vários outros crimes ocorridos naquela área. O preso foi levado à unidade policial de São Félix do Xingu e está à disposição da Justiça. Laís Nunes para o Brasil TV. Ainda não conseguimos contato com a defesa do suspeito preso. A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico internacional de armas. Os mandados foram cumpridos na região oeste do Paraná e no Rio de Janeiro. A investigação da Polícia Federal começou em julho deste ano, após uma apreensão de armas e drogas na BR-369, entre Rolândia e Cambé, na região norte do estado. Na época, a Polícia Militar e a Receita Federal apreenderam quase 3,5 toneladas de maconha, 75 pistolas e 9 fuzis de uso restrito. De acordo com a Polícia Federal, o grupo-alvo da operação de hoje escondia as armas e drogas trazidas do Paraguai no meio de cargas de proteína animal de um grande frigorífico aqui da região oeste, sem o conhecimento da empresa.
O crime era cometido, segundo a Polícia Federal, por meio de uma empresa de transporte terceirizada contratada pela indústria para transportar a carne. O grupo tinha o apoio de 2 vigilantes. Um deles foi preso hoje junto com o motorista do caminhão da empresa de transportes. Também foram presos carregadores e os chamados batedores, que ajudam a fazer uma espécie de escolta dos produtos ilícitos. O segundo vigilante envolvido e um intermediário da compra das drogas estão foragidos. Os vigilantes foram corrompidos para que receberam sua remuneração para que isso fosse feito. Então, inclusive ajudaram, receberam inclusive parte dessa, como era tanta mercadoria que foi projetada, que foi inserida nesse caminhão, não cabia a própria 100% da carga de carne. Eles tiveram que tirar alguns quilos de carne, distribuíram entre eles para poder caber a droga e as armas. Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva, aqui em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Rio de Janeiro, em um imóvel de um suposto comprador das cargas ilegais. Ainda segundo a PF, o grupo fornecia armas e drogas para São Paulo e principalmente para o Rio de Janeiro. Em outra operação, a Polícia Federal cumpriu ordens judiciais em Cáceres e Cuiabá contra um grupo que falsificava documento público em Mato Grosso. A Operação Marca d'Água tem o objetivo de desarticular esse grupo criminoso que, além de falsificar, vendia os documentos com destaque para a carteira de habilitação nos estados de Mato Grosso e Goiás. Olá a todos! A Polícia Federal de Cáceres, região de fronteira no interior de Mato Grosso, realizou hoje uma operação contra uma organização criminosa voltada à confecção e venda de documentos falsos. O comércio desses documentos aconteciam principalmente aqui em Mato Grosso e também no estado de Goiás. Durante os diversos documentos que eram falsificados por esta organização criminosa, o principal foco eram carteiras nacionais de habilitação. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Cáceres, sendo 2 aqui em Mato Grosso e 1 em Firminópolis, cidade de Goiás, onde também a Polícia Militar prestou apoio à operação. De acordo com a polícia, as investigações começaram depois de uma abordagem da PRF na região de Pontes e Lacerda em dezembro do ano passado, interior de Mato Grosso. Durante a abordagem, um caminhoneiro foi preso com uma CNH falsa e disse que teria comprado o documento de um vendedor de Cuiabá. Dando continuidade às investigações, a polícia constatou que este caminhoneiro fazia parte da organização criminosa e não era um cliente dos falsificadores. O grupo pode responder pelos crimes de falsificação de documentos públicos e associação criminosa. E em Brasília, a polícia e o Ministério Público fizeram uma operação contra um suposto esquema de corrupção no Detran. Segundo a investigação, um servidor recebia propina para favorecer empresas de vistoria e liberar carros mesmo com problemas graves. O principal alvo da operação foi o Núcleo Regional de Trânsito de Braslândia, o Nutran 3. Aqui foi cumprido um dos 11 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça. Além desse núcleo do Detran em Braslândia, cerca de 100 policiais civis fizeram buscas em Taguatinga, no Lago Norte e em Lusiânia, no entorno. As equipes foram nas casas dos investigados e nas sedes de empresas credenciadas pelo Detran, suspeitas de fazerem parte do suposto esquema. Um empresário foi preso em flagrante porque tinha em casa uma pistola e munições, sem permissão. O objetivo da operação desta terça-feira foi conseguir mais provas para um inquérito que está em andamento há cerca de 6 meses e apurar a possível participação de outras pessoas. A investigação apura a suspeita de um esquema de corrupção envolvendo servidores do Detran e donos de empresas de vistoria veicular e confecção de placas. Por enquanto, o foco foi um servidor do Detran de Braslândia. Segundo o inquérito, ele recebia propinas dos empresários para beneficiar os negócios deles de 2 formas. Ele direcionava usuários que procuravam o serviço do Detran para essas empresas em detrimento de outras. E a outra forma era que ele validava vistorias irregulares que foram feitas
por essas empresas que participavam do esquema com ele. E vai desde uma película que estava com mais escura do que deveria, até troca de motores que tinham vindo no veículo que estavam se passando. Esse servidor é Bento Oliveira de Brito. O portal da Transparência mostra que ele é técnico em atividades de trânsito, lotado no Detran. Segundo a polícia, a investigação aponta que ele cobrava cerca de R$1.000 para aprovar laudos de carros irregulares. A justiça afastou o Bento Oliveira da função pública e o proibiu de acessar o prédio do Detran que trabalhava. Ainda segundo a investigação, algumas empresas do suposto esquema estão em nome de laranjas, pois seriam da mesma pessoa. Uma forma de burlar a lei que proíbe a concentração de serviços de regularização de veículos nas mãos de um único empresário. A investigação é feita pela Delegacia de Repressão à Corrupção, com apoio da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Os suspeitos estão sendo investigados por corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, falsificação de documento e uso de documento falso. Se virarem réus e forem condenados, podem pegar até 20 anos de prisão. O Detran de Brasília informou que acompanha de perto a investigação e colabora com a Polícia Civil e que o servidor suspeito vai ser afastado das funções. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa desse funcionário. A Justiça decidiu manter preso por tempo indeterminado o motorista de um carro de luxo que se envolveu em um grave acidente na madrugada de ontem em Belo Horizonte. A outra pessoa que estava no veículo morreu na hora. A Raquel Freitas acompanha o caso. A audiência de custódia terminou no início da tarde. Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti tinha sido preso em flagrante aí foi indiciado também pela Polícia Civil por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Agora, a Justiça converteu o flagrante, e em prisão preventiva enquadrou o caso como homicídio com possível dolo eventual. A decisão cita ainda que Rodrigo Rodrigues teria assumido o risco de produzir o resultado morte. O acidente foi ontem de madrugada. Rodrigo perdeu o controle da direção do carro de luxo que dirigia e atingiu um poste e uma árvore. Segundo a polícia, o velocímetro ficou travado em pouco mais de 250 km por hora. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no hospital. Segundo os policiais, ele apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O outro ocupante do carro, o Kaique Tavares, de 32 anos, foi lançado do veículo e morreu ainda no local do acidente. Ele faria aniversário na semana que vem. Segundo a polícia, o motorista Rodrigo Rodrigues estava com a carteira de motorista cassada. Ele perdeu a CNH provisória em 2011, depois de uma infração gravíssima. A defesa dele disse que está avaliando a decisão da Justiça. A alta dos preços de alguns produtos deixa a ceia de Natal mais cara. Ela deve ficar 9% mais cara do que no ano passado. É o que mostra a prévia do levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com base no índice de preços ao consumidor. Ingrediente bastante apreciado na hora de cozinhar, o azeite lidera a lista de produtos que mais ficaram caros em dezembro. Uma garrafa com meio litro do óleo vegetal chega perto dos R$50. E o consumidor tenta dar aquele jeitinho para não deixar de levar o item para casa. A gente tem que investir nesse lado do azeite. E qual a estratégia? A estratégia é a gente economizar, colocar pouquinho só para dar aquele sabor e aguentar até a próxima compra. O motivo por trás do aumento expressivo está na pouca oferta do produto em países produtores. Subiu já um pouquinho, bastante, a média de 20% já até o momento, e a previsão infelizmente não são boas, é de subir mais ainda, por dificuldade nas produções. Os maiores produtores de azeite de oliva é Portugal, Espanha, e esses países estão em dificuldade. Uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com base no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, mostra que este ano a cesta básica de Natal ficou em R$ 413,53, valor acima da inflação. No ano passado, os brasileiros conseguiram montar a ceia com R$ 383,80.
Além do azeite, outros itens também estão mais caros. Entre eles, a caixa do morango, com aumento de 27,3%. O peru está 15,8% mais caro e passa dos R$ 100 a unidade. E o bacalhau teve um aumento de 15,16%. A prévia da cesta de Natal ficou acima da inflação. Quais são os itens que mais contribuíram? Bom, nós podemos destacar aqueles típicos dessa época do ano, como o peru, como bacalhau e outras frutas como o morango. 15 dias para o Natal e Denise já garantiu o peru para o jantar com a família. Ela imagina que quanto mais a data se aproxima, mais o produto pode subir de preço. Um aumento de preço assim exuberante. Para o ano passado a gente já percebe. Ainda assim vai levar? Tem que levar, né? Ceia sem peru não tem como, né? A notícia boa para o consumidor é que também tem alimento caindo de preço. É o caso do panetone, que baixou 15% o valor. As carnes estão até 11% mais baratas. A seguir, olha que legal, a festa de 104 anos de um veterano da Segunda Guerra Mundial no Mato Grosso do Sul. Seu Justino é o último pracinha vivo no estado. Não saia daí. Brasil TV de volta falando dela, a Mega da Virada. O sorteio desse ano deve pagar mais de 550 milhões de reais. É o maior prêmio da história. Até o fim do ano, o que vai ter de gente fazendo uma fezinha. Nossas equipes de reportagem foram em pelo menos 3 casas lotéricas na área central do Recife. E já tinha gente apostando. Esta, na rua 7 de setembro, bairro da Boa Vista, foi uma delas. Aqui encontramos seu Carlos, que joga desde os 18 anos de idade. Qual é a técnica que usa desde os 18 anos de idade, quando começou, né, a fazer essas apostas? Sempre os mesmos números, mantendo sempre a convicção de que eles um dia irão sair. E o senhor está confiante nisso? Muito confiante. Um dia acontece, já ganhei vários prêmios, mas nada que eu pudesse dizer que deixaria de trabalhar. Tem gente que joga não sei quantas cartelas. Outras apostam apenas na quantidade que consideram suficiente para ganhar. Para concorrer ao prêmio é preciso marcar pelo menos 6 dezenas entre as 60 disponíveis. O valor mínimo da aposta é de R$ 5. Neste estabelecimento tem várias facilidades para quem for arriscar. Além de pagar à vista em dinheiro, pode pagar em cartão e pode até dividir em 3 vezes sem juros. Fica uma ótima oportunidade para o cliente para não ter muito a pagar em vista, entendeu? O prêmio deste ano é de 550 milhões de reais. E a resposta dos apostadores sobre o que vão fazer com o dinheiro caso sejam premiados é quase sempre a mesma. Se eu ganho, lógico que eu vou ajudar muita gente. Família, amigos, as pessoas que ficam na rua, que precisam, né? Tem muita coisa para ajudar, muita coisa. Parentes e mais o povo, os idosos, instituição de criança, né? Muita gente precisa. As apostas podem ser feitas até 5 horas da tarde do dia 31 de dezembro, em qualquer lotérica credenciada ou no site da Caixa Econômica Federal, que é o caixa.gov.br. O sorteio acontece às 8 horas da noite do dia 31, pelo horário de Brasília. Em Mato Grosso do Sul, hoje teve homenagem a um veterano da Segunda Guerra Mundial. O último pracinha vivo do estado, Justino Pires de Arruda, completou 104 anos de vida. Olá, tudo bem? Olha, nessa terça-feira, o 11º Regimento de Cavalaria, aqui de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, fez uma homenagem muito especial para o último pracinha vivo aqui no estado. O seu Justino Pires completou nessa terça-feira 104 anos. E a homenagem foi à altura da idade dele, aí, com direito à cavalaria do Exército, com direito à banda, a bolo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele pertenceu ao 6º Regimento de Infantaria de Caçapava, no interior de São Paulo, e foi à guerra.
Ele lutou entre 44 e 45 na Itália contra os nazistas e participou da famosa Batalha de Montese, uma das mais sangrentas da Segunda Guerra. Para muitos sul-mato-grossenses, para a família dele, o seu Justino é considerado a memória viva de um período muito difícil, muito trágico da nossa história. Por isso que, para muita gente, ele é considerado herói. De Ponta Porã, Martim Andrada, para o Brasil TV. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.